Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo, mais um vídeo no canal Cruzeiro News. No vídeo de hoje vamos comentar sobre o Bruno José, atacante que foi contratado e o Cruzeiro cedeu um percentual do meia Maurício ao Internacional, o projeto Clube Empresa e quando isso deve ser aprovado, o Barcos que foi anunciado com uma equipe tradicional lá do Peru e será que ele poderia ser uma boa opção para a Raposa visando essa temporada, além do caso envolvendo o goleiro Jean que pertence ao São Paulo e será que ele poderia ser uma boa opção? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Então galera, parando aqui para interromper seu vídeo, para indicar vocês se inscrever no meu outro canal, que é o Jovens de Sucesso, onde lá eu postei algumas histórias de empresas bem-sucedidas e devo fazer alguns vídeos desse estilo, beleza? Então caso você queira dar essa força lá, se inscreve no canal, assiste o vídeo, que vou deixar aqui passando o card e é só você clicar aí lá no outro canal. Deixa para assistir mais tarde e continue assistindo esse vídeo, beleza? Valeu! Vamos começar falando sobre o caso do Bruno José, onde o Cruzeiro anunciou a contratação do ponta já na manhã dessa última quinta-feira. E bom, eu pensei que seria uma negociação que o Cruzeiro iria ficar com um percentual do atleta e o Internacional também manteria esse percentual. E assim, ele teria uma grande chance de valorização, mas isso estava muito pelo contrário. Porque o Cruzeiro cedeu 10% do meia Maurício, que está lá no Internacional desde meados ali de setembro, por troca da vinda do atacante. Enfim, o Cruzeiro que detinha 40% ainda do Maurício e o Internacional 60%, mas a Raposa cedeu e agora tem apenas 30% dos direitos de uma futura venda. Bom, percentual até que interessante e eu achei um pouco exagerado porque 10% realmente é muita coisa. E assim, o Bruno José foi a primeira temporada de destaque do jogador, mas por ter ali 22 anos de idade, até que não foi uma cagada muito grande do Cruzeiro. Vai que depois ele joga bem igual o Ailton e dificilmente assim será vendido com um valor abaixo do que 10 a 15 milhões de reais. Pelo Brasil de Pelotas, o atacante disputou 22 jogos na última temporada, marcou 6 gols e ainda contribuiu com outras 2 assistências. Jogador que até que jogou muito bem contra o próprio Cruzeiro e foi fundamental para pelo menos o Brasil de Pelotas continuar na segunda divisão. Tem que ver agora quem o Felipe Conceição vai utilizar nas pontas, já que pelo menos ele atua tanto na ponta direita quanto na esquerda. E não acho que Felipe Conceição vai entrar, por exemplo, com Ailton e o Bruno José, ambos já pensando em ser titular, até porque já contratou igual o Felipe Augusto e outros jogadores que estão na mira, que é um pedido do próprio treinador. E não acho que vai ter uma panela para ver quem vai ficar como titular absoluto ao longo dessa atual temporada. E vocês, o que acharam dessa troca de percentual entre Cruzeiro e Internacional? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Temos que falar também sobre o caso do goleiro Jean, onde assim, eu já vi alguns vídeos, alguns torcedores especulando o goleiro, será que ele poderia ser uma boa opção para substituir o Fábio quando aposentar? Goleiro que possui 25 anos de idade, para ser goleiro assim, é bem novo ainda e não duvido nada que vai jogar por mais uns 13, 12 anos, porque realmente o tempo de vida de goleiro profissional dura bem mais do que um atacante, por exemplo. Pelo Atlético Goiano nessa temporada, ele disputou 43 jogos e marcou 6 gols, isso mesmo, um goleiro marcou 6 gols. Ele que é especialista em cobrança de pênalti e também de falta e poderia ser uma boa opção justamente por conta dessa característica. Mas o que pesa também é que ele já tem alguns problemas extra-campo. Caso você queira, eu vou deixar o link da matéria aqui, porque eu nem posso falar o que ele fez, porque senão o YouTube vai lá e corta a monetização do vídeo. Mas enfim, isso daí que pesou demais e nem teve oportunidade no São Paulo, mesmo quando ele ainda tinha muito potencial. Foi emprestado ao Atlético Goiano sem muitas expectativas e por lá foi fundamental para manter a equipe goiana na Série A e que inclusive está brigando por uma vaga na Libertadores. O grande problema é que ele vale no mínimo ali uns 20 milhões de reais, 15 milhões, porque está muito valorizado no mercado atualmente. E algumas equipes lá da Arábia e também de Portugal sondaram a situação do goleiro, mas até o momento não teve nenhuma confirmação do seu futuro. Que dificilmente vejo ele, por exemplo, voltando ao São Paulo e tendo mais oportunidades por lá, justamente por conta desse seu passado que prejudicou demais a sua carreira. Ele que surgiu muito bem lá no Bahia, ainda naquelas temporadas de 2018, 2017 e já no início de 2019 se transferiu para o São Paulo, onde por lá disputou menos do que 25 partidas e logo foi emprestado. Bom, o Fábio que deve jogar pelo Cruzeiro até chegar a essa marca de 1000 jogos, que de acordo assim com alguns especialistas, pode chegar a esse número ali no Campeonato Mineiro de 2022.
não acho que no Brasileirão de 2022 ou no máximo ali no início de 2023 ele já deve se aposentar. E o Cruzeiro que realmente tem que pensar em relação a isso, porque não vai ser qualquer um que vai substituir o Fábio à altura. E tá tendo pelo menos agora o Vitor Eudes e o Lucas França. O Vitor que possui apenas 20 anos de idade e eu acredito muito no potencial dele. O Lucas França que é um pouco mais assim formado e tem um pouco mais de experiência dentro de campo, que já possui seus 24 anos de idade. Mas também não descarta a possibilidade do Cruzeiro futuramente, espero eu, já estar na Série A, uma condição muito melhor, poder fazer uma contratação de um atleta desse nível, sei lá, pagando 20, 15 milhões de reais num goleiro, que realmente vai ficar por muitos anos. Mas enfim, temos que falar também sobre o atacante Barcos. Esse mesmo que já passou pelo Cruzeiro lá em 2018 e que, bom, saiu no Cruzeiro logo depois de ter conquistado a Copa do Brasil e por aqui disputou 15 partidas, marcou apenas 3 gols. Esses 3 gols foram fundamentais. Naquela vitória contra o Palmeiras, tanto no jogo de ida quanto na volta da semifinal da Copa do Brasil, foi o argentino que marcou os 2 gols para a Raposa, que deu muito crédito nele aqui com os torcedores, mas acabou não ficando para a temporada de 2019, porque assim, já tinha muitas opções e seu contrato foi assinado visando apenas 8 meses aqui na Toca da Raposa. Depois disso ele saiu, foi para o Atlético Nacional lá da Colômbia, marcou inclusive 14 gols, foi muito bem. Depois foi lá para o futebol de Bangladesh, teve um desempenho razoável, chegou a ser anunciado em outubro, jogou 6 jogos com uma equipe lá da 4ª divisão da Itália e voltou ao futebol sul-americano, onde vai jogar no Alianza Lima, lá do Peru, equipe que está numa situação bem parecida com a do Cruzeiro. Foi o segundo rebaixamento na história do clube, o último há um pouco mais de 80 anos atrás. E está assim um projeto de recuperação, anunciando a contratação do atacante, que já possui seus 38 anos de idade e que sem dúvidas o salário dele nem é de longe igual perto de 150 mil mensais, já que em 2019 ele estava querendo voltar ao futebol brasileiro e equipes como Vasco, Goiás, Botafogo monitoraram a sua situação e o valor pedido por ele era algo próximo de 120 mil. Ou seja, caso o Cruzeiro quisesse, poderia sim ter o jogador, mas eu acho que por conta de já ter muitos atacantes, desde o ano passado, por exemplo, o Cruzeiro nem especulou na volta do jogador, que já é muito experiente, já deve estar ali próximo de se aposentar, e igual o Cruzeiro agora com o Rafael Sobis e o Marcelo Moreno, não acho que deve ir atrás de mais um centroavante fixo para essa temporada. Até especulou alguns nomes, igual o caso do Bruno Rodrigues, mas, por exemplo, é um atacante que atua também pelas beiradas e eu acho que o Cruzeiro só vai fazer alguma contratação de jogador se for desse tipo. E vocês, acham que o Barcos poderia ser interessante para o Cruzeiro, principalmente agora nesse projeto de reconstrução? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? E o último assunto desse vídeo é sobre quando o Cruzeiro deve tomar assim, as iniciativas para se formar um clube empresa. Bom, a Raposa que vem aguardando desde o mês de novembro do ano passado esse processo se encaminhar na justiça. E realmente é uma lei que o Cruzeiro está esperando, que não acho que deve demorar, por exemplo, até final desse ano para ter esse acerto, porque é algo que já vem sendo discutido desde o início de 2019. Que a única coisa que depende ainda é da tramitação de projeto de lei, que é chamado PL, no Senado Federal, que assim, segundo o presidente da Raposa, o clube já avisa alguns investidores, até mesmo dentro do novo Conselho Deliberativo, para assim, implementar esse plano o mais rápido possível. E o projeto do Senado, que tem o Rodrigo Pacheco, que foi eleito recentemente presidente do Senado, prevê a criação e regulamentação da Sociedade Anônima de Futebol, que é a chamada SAF, com um conjunto de regras específicas para o esporte, que é assim, investimentos e tudo mais, que o Cruzeiro terá que manter um percentual de 51% das ações e negociar outros 49%. E aí fico na expectativa assim, que apesar do Sérgio Santos Rodrigues ter falado que vai aprovar esse projeto no máximo em março, eu sou um pouco mais pessimista e não vejo o Cruzeiro fazendo tudo isso antes do mês de junho desse ano. E esse projeto de clube empresa, que nem é assim, o Cruzeiro vai fazer isso e vai contratar um monte de jogador ou algo do tipo, porque o principal objetivo da Raposa é pagar as dívidas. Porque se tivesse uma dívida pequena, né, em relação ao futebol, por exemplo, de 200 milhões, sem dúvidas poderia pensar sim em alguns investimentos, mas com esse tanto de dívidas vai vender esses 49% do percentual do clube somente para pagar essa dívida que está bem perto da casa de R$1 bilhão. Quem sabe assim, daqui 2, 3, 5 anos
aí sim vejo um projeto bem interessante para a Raposa, que vai voltar a brigar por títulos, e vejo grandes equipes do futebol brasileiro também tomando esse mesmo caminho, já que esse projeto de clube-empresa é o futuro do futebol, principalmente aqui no brasileiro, onde a maioria dos clubes tem uma dívida gigantesca. Mas enfim, bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.